Então vamos lá. Sejam bem-vindos à nossa terceira reunião. Hoje a gente começa a pôr a mão na massa, né? Mexer com a robótica, com o Arduino. Então acho que vai ser mais proveitoso e mais rápido, né? Passam mais rápido as reuniões quando tem alguma coisa para fazer. Todo começo de reunião, não é novidade, a gente fala o que está fazendo, o que deixou de fazer. Semana passada, com o terceiro ano, eu terminei o sensor de chuva. Boa noite, Zé Roberto. Também, com o segundo ano, fiz o... Está fugindo na minha cabeça, não tá boa, não. Mas fiz o Super Máquina dos anos 2000. Então, deu tudo certo, correu tudo bem. Não tive problema nenhum em nenhum dos dois projetos. Vocês estão em que altura? Ninguém? Eu também estou nessa aí, fiz esses. Nessa altura? Fiz com segunda e terceira. E alguns conseguem, outros não. O problema também é que os meus kits já estão quase zerados. Né? E sem reposição, sem nada. É loucura. Mas Consumiram. também, Fala, Welton. Com os meus também, estão fazendo uma turma, usando um sensor de chuva, de umidade do solo, e outra turma, a gente teve que dar uma pesquisada a mais, né? E outra turma fizemos um joguinho para eles apresentar, usando bastante botão e LEDs, um jogo da memória. Eu peguei a ideia da internet e a gente foi fazendo junto com essas turmas para dar 2 projetinhos para eles apresentarem numa semana de pedagógico que tem lá. Joia. Fala, Mairo. Bom, pessoal, em uma das turmas a gente está começando agora LEDs Fade In e Fade Out, né? Que é até o tema da reunião de hoje. E numa outra a gente está usando bastante servomotores, né? A gente está usando servomotores atrelados a potenciômetros para você controlar o giro deles. Uhum. Joia. Mais alguém, pessoal? Não? Boa noite. Boa noite. Desculpa. Fala, Zé Carlos. É que estou chegando meio atrasadinho aqui na aula. Eu acho que é sobre o que estamos trabalhando, né? Agora o comecinho é o que a gente está fazendo. O que está dando certo. Tem aquela robótica 1, primeiros passos lá. Estamos trabalhando aquela questão de simuladores de circuitos lá, enfim. A situação lá bem inicial mesmo, a primeiros passos lá, robótica 1, que é um projeto no contraturno. Uhum. Eu faço primeiro e segundo ano dos primeiros passos, eu tenho também. É tranquilo. Uhum. Vamos lá, então, pessoal. Vamos continuar, então, com a nossa reunião. Aquele lembrete, né? Estar presente é importante, mas participar é essencial. Sua presença será confirmada dessa forma, com a câmera aberta, conforme o previsto no manual do cursista. Sugerimos que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente pelo computador. Então, pessoal, começou a sair o BI já da primeira aula lá, e está dando algumas discrepâncias, tá? Entre o que o Google está fazendo e o que o BI tá vendo. Por quê? Porque as câmeras não estão abertas, tá? Na primeira, segunda reunião, a gente consegue levar, mas vai chegar uma hora que não vai ter jeito de falar, estava com problema na câmera. Toda semana está com problema na câmera e fica difícil, né? Então, dê um jeito aí, quem tiver com problema na câmera, que tem que ficar com a câmera aberta. Não sou eu que defino isso, mas é uma regra. E depois eu tenho que justificar, né? Por que eu dei presença se não participou, não estava com a câmera aberta? Então fica aquela difícil para mim, né? Ok? Então, só um lembretinho para vocês. Não é novidade. Fala, Vitor.
Professor, no caso de quem fica com dois logado, um com a câmera aberta e o outro com a câmera fechada, isso dá problema ou não? Não, não dá. Sem problema nenhum. Tem que estar uma câmera aberta. Então vamos para a nossa agenda. Acolhimento, 10 minutos. Para início de conversa, 5 minutos. Fundamentando a prática, 10 minutos. Por dentro da aula, 10 minutos. Em ação, 40 minutos. Queremos te ouvir 5 minutos. Então, essa vai ser a disposição. O que a gente vai trabalhar mais é o em ação mesmo, é o mão na massa, né? Espero que todos estejam aí animados para a gente fazer o nosso primeiro projetinho. Antes disso, vamos fazer uma atividade do WordWall sobre esse conteúdo que a gente vai ver hoje. Estou postando aí no chat. Se conseguem abrir. Rapidinho.
Terminaram? Deu um alôzinho? E uma única alternativa ali? Uma única chance só para acertar? Como que é? Eu acho que sim. É, tá bom. Tranquilo, tranquilo. Ok, Samuel. Ok, Myron. O Myron. Ok, Vitor. Ok, Otto. Welton, Zé Carlos. Ângela. Bom, vamos fazendo aqui. Se tiver alguém terminando, não tem problema, né? Vamos fazer juntos. Então, conforme aparecem as mensagens, né? A gente tem que clicar nas que são verdadeiras. Então, não dá tempo, né, nem de ler. Oh. Ok, pessoal? Mas então eles tratam geralmente aí das portas a PWM, né? São portas digitais, como a gente vai ver daqui a pouquinho, e o fade-in a gente vai do menor por maior valor, e o fade-out vai do maior valor para o menor valor, como a gente vai ver nos próximos slides. Então, depois, se alguém quiser brincar, né, com o tempo, só entrar aí e ficar mexendo para ver quantos acerta. Tem que ter tempo, né? Revendo o calendário da nossa jornada, né? Já estamos aqui no mês de junho. Semana que vem, normal, né? E daí na outra semana, normal para nós também, mas temos quinta e sexta de ficar em casa sem fazer nada. Entre aspas, né? Ok, pessoal? Então estamos na terceira semana, tudo certinho, cronograma atualizado. Também aí, a programação certinho, de 2 a 6 de junho, portas PWM. Então a gente vai ver na semana que vem super máquinas, depois sensor LDR, sensor de movimento e presença, o PIR, termômetro digital e o sensor de gás e fumaça. Então essa é a programação dessa segunda jornada. Conteúdos tranquilos, né? Não são tão puxados, não. Então, pessoal, se quiserem ir lá na Classroom, pegar o portfólio para ir lançando, que a partir de hoje tem que fazer o portfólio. Então, se quiserem dar um pulo lá, já dá um duplo clique lá, abre o portfólio, já pega a aula 3 e vai comentando o que tem que fazer. Chega no fim, posta os links lá, essa aula está resolvida. Tá? Não é obrigado, faz quem quer agora, mas já é uma grande mão na massa deixar prontinho, né? Ok? Se por acaso alguém tiver sem o portfólio lá, avisa que a gente vai providenciar outro meio daí. Ok, pessoal? Então estamos na terceira semana, tudo certinho, cronograma atualizado. Então a gente vai ver na semana que vem super máquinas, depois sensor de movimento e presença, o PIR, termômetro digital e o sensor de gás e fumaça. Então essa é a programação dessa segunda jornada. Conteúdos tranquilos, né? Não são tão puxados, não.
Dá um tempinho para vocês irem lá. Abriram? Tranquilos? Vamos lá. Objetivos de hoje: conhecer o funcionamento e a utilização do conversor analógico digital presente no Arduino, bem como sua utilização na leitura de sinais analógicos. Acender um LED com o efeito fade-in e apagar o LED com o efeito fade-out, utilizando a função análogo write, aplicar a técnica de incremento e decremento através da função for. Então, esse é o conteúdo que a gente vai bater nessa reunião de hoje. Então, aqui nós temos, para início de conversa, um LED que está sendo excitado e, por padrão, uma porta digital só pode ter dois valores, ou nada, ou zero, né, ou nada, sem energia, ou toda a energia, que é o 5 volts, no caso da porta do Arduino. Então, uma porta digital, 0 ou 1, não existe metade, não existe um quarto, não existe uma graduação numa porta digital. Mas conseguiram, com essa tecnologia aí de largura do pulso, conseguir valores intermediários. Então, com a porta PWM, a gente consegue valores intermediários de energia. Com isso, simula uma porta analógica numa porta digital. Joinha? Alguma dúvida do que é uma porta PWM? Pela largura do pulso, né? Se prestarmos atenção lá, o gráfico ali, voltagem por tempo, né? Então, quanto maior o tempo, mais energia está indo, até ficar uma ondona quadrada normal. Ok? O Arduino possui portas de entrada e saída digital e portas de entrada analógica. O recurso PWM faz as portas digitais simularem saídas analógicas no Arduino. Dentro de uma faixa de valores, uma porta digital possui saltos de tensão entre valores bem definidos, apresentando apenas dois estados, ligado ou desligado. Já uma porta analógica pode apresentar vários estados, como alto, médio, pouco baixo, baixo, e ele faz uma graduação entre 0 e 255. Então, a menor leitura que eu posso enviar para o menor é o 0 e a maior 255. Então, 256 opções. Sabem por que 256 possibilidades? Que o zero é uma possibilidade, é isso? Isso, o 0 é uma, mas 255 são 256. Mas por que exatamente 256? Posições. Tchan, 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 tchan. Ninguém? 2 elevado a 8. É 2 elevado a 8. O que é 2 elevado a 8? 1 byte, né, pessoal? Então, o Arduino usa 1 byte para comunicação ali, tá? Por isso que tem 256 posições, de 0 a 255. E o byte são 8 bits. Por isso que o Otto falou 2 elevado a 8, que dá 256. Porque em cada um dos bits, o valor pode ser 0 ou 1, fazendo toda
a sequência, né, de zeros e uns ligados à distribuição, né, a gente consegue 256 posições entre o 0 e o 255. Joinha? Alguma dúvida? Hein, pessoal? Dentre as portas digitais que o Arduino possui, 6 são chamadas de portas de modulação por largura de pulso, as portas PWM, e simulam saídas analógicas. Na placa são identificadas pelo sinal gráfico TIL antes da numeração, e essas portas são as 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Então, essas 6 portas possuem o recurso PWM. Não quer dizer que elas só trabalhem como PWM, elas podem trabalhar como digital comum, mas ela aceita trabalhar com o recurso PWM. Beleza, pessoal? Tranquilos? Se alguém estiver começando agora, pode fazer pergunta. Vai, Elton, fala. Por que só essas portas? Porque no Arduino, só essas que têm o recurso. As outras não têm. Ah, mas eu preciso de mais. Pois quero colocar 10 portas PWM. Como é que eu faço? Compro o Arduino Mega, que ele tem acho que 16 portas PWM. E aí, com o Arduino Mega, você consegue fazer as coisas. Com o Arduino Uno, a gente não consegue. São só essas 6 e acabou. Joia, mais alguma pergunta? Hein, pessoal que está começando, que são novos? Não pode sair com dúvida, por favor. Então, vamos lá. Através da função AnalogWrite, disponível no software do Arduino IDE, é possível determinar estados intermediários de tensão às portas digitais do Arduino, variando digitalmente a intensidade do brilho do LED. Então, na aula 18, que são as portas PWM, nós temos ali esse código. E esse código começa lá com o pino LED, int pino LED, né, declarando uma variável guardando na variável do tipo inteiro o número 11. Bom, vou explicar isso aí para quem nunca viu, não sabe o que é isso, mas para quem já viu, deve ficar essa calma. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Então, declaração de variável. Variável é um espaço de memória RAM aonde vai ser armazenado um valor. Todos os dados a gente tem que guardar em algum lugar. Esse algum lugar é a memória RAM. E como é que eu vou saber como pôr lá, aonde pôr? Lá no início da programação, a gente fazia isso na unha. Você fazia o endereçamento da memória. Mas lá naquela época tínhamos 1K de memória, então era fácil. Agora hoje é isso, você pega um celular, tem 8 GB de memória, 6 GB de memória, computador 16 GB de memória. Como é que você vai endereçar tudo isso? Então, os sistemas operacionais tomam conta e as linguagens de programação pedem ao sistema operacional que faça isso. Então, neste caso aí, int pino LED igual 11. O que está acontecendo? A linguagem, quando for ser executada, ela pede para o sistema operacional ir lá na memória RAM, separar um espaço de memória que caiba um dado inteiro, um número inteiro, e que guarde neste valor, nesse local, o número 11. Ok? Então, isso é uma declaração. Por que eu tenho que falar qual é o tipo da variável? Porque, imagine, tipo inteiro, se não me engano, são 2 bytes. Mas se eu pegar aí uma cadeia de caracteres, um texto de 200 caracteres, eu vou precisar de muito mais espaço do que um número inteiro.
um número com vírgula. Se eu não me engano, de cabeça agora, são 4 bytes para a gente guardar, um float. Então, eu tenho que avisar qual é o tipo para guardar que caiba o meu dado lá. Ok? Nas linguagens de programação, quando você guarda, põe um tipo, por exemplo, um tipo inteiro, e depois você põe um número com vírgula lá, quer dizer, tenta pôr um número com vírgula, elas dão um erro chamado estouro de pilha, que é o overflow. O lugar onde você quis colocar não cabe o que você está colocando. E tem linguagem que dá essa mensagem de erro, ok? Alguma dúvida do que é uma variável? Bem, não? Então, vamos lá. Então, no void setup, nós temos a configuração do nosso Arduino. E a função que nós temos ali é a pin mode. Pin mode tem 2 parâmetros. Primeiro parâmetro, qual é a porta. Segundo parâmetro, se ela é de entrada ou de saída. Ok? No nosso caso, um LED é de saída, então é output, escrito em maiúsculo, não pode ser em minúsculo, tá, pessoal? E a porta de entrada seria input. No void loop, que fica, já tem esse nome porque fica ciclando, né? Fica indo e voltando, vai no fim e volta no início, vai no fim e volta no início. Enquanto tiver energia no nosso Arduino, ele fica ciclando. Nós temos ali o análogo write. Qual é a porta? No nosso caso, é a porta que está com o apelido na variável pino LED, que vai ser a porta 11, e estamos mandando a intensidade 5. Depois nós estamos mandando a intensidade 50, a 100 e a 200. E entre essas intensidades, essas mudanças de intensidade, nós temos a função delay, que é em milissegundos. Então, mandar um delay, uma espera de 1000 milissegundos, nós estamos esperando 1 segundo. Beleza? Alguma dúvida do código? Quem está começando, por favor. Não tenham vergonha, pode perguntar, nós estamos aqui para isso. Não, tranquilos? Uau! Vamos embora, então. O professor, Oi. na verdade, nem assim, é que teoricamente, para mim, esse conteúdo é bem avançadinho, assim, então eu vou ouvindo, vou anotando aqui, porque se eu Não, vai perguntando, se tiver dúvida, pergunta, que a gente explica de sabe, novo. então, porque daí depois eu sempre vou pesquisar alguma coisa, mas não é que eu não tenho dúvida, é que se eu for perguntar aqui, eu acabo até... Não, é bom. Tem gente que tem vergonha de Não, perguntar, mas não é e questão aí de você vergonha, ajuda não, para quem tem vergonha. Tá, pessoal? Então, esse é o programa que está no nosso aula 18, bem tranquilo, bem fácil de montar. A gente vai fazer essa aula lá no Tinkercad daqui a pouquinho. Fala, Elton. Eu passei vergonha com os alunos esses dias por não saber dessa porta aí, das portas da 5, PWM? da PWM. E aí, para conseguir resolver o problema, não consegui. Deixei para eles pesquisar para depois. Acabei mandando Wright. Acontece, né? Então, pessoal, vamos andando então, já que ninguém quer perguntar nada, vamos andar. Então, o efeito fade. O efeito fade é um movimento de transição relativamente lento e suave, aplicado em uma fonte de luz ou materiais audiovisuais. Este efeito possui 2 variações. O fade in, que começa do nada e vai do apagado e vai até a máxima intensidade, e o efeito fade out, que começa com o brilho total, a máxima intensidade, e vem até o zero. Ok? Fade in, zero para o máximo, fade out, máximo para o zero. Então, na aula 19, nós temos esse código. Deixa eu pegar a original lá, que eu não estou enxergando direito aqui.
Então, é criado três variáveis, né? O pino LED, o incremento e o brilho. Então, o que está falando? Que o pino LED está na porta 11, que o incremento eu estou guardando nessa espaço de memória do tipo inteiro o valor 1 e que o brilho eu estou guardando do tipo inteiro também o valor 0 nessa variável, ok? Então, as variáveis não são só para a gente colocar a porta, não, para avisar qual porta que é. Elas, para ser bem sincero, a gente nem usa a variável para colocar no nome de porta. A gente usa o define, mas vamos, por enquanto, do jeito que está. No Void Setup, nós temos ali o pin mode, né? A única porta que nós temos no projeto é a porta 11, que é o pino LED, e ele é do tipo Output. E no Void Loop, a gente tem uma estrutura for. For é uma estrutura de repetição que repete uma quantidade de vezes pré-determinada as instruções que estão dentro dessa estrutura. Então, ela precisa de 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o valor inicial. Ok? A nossa variável já foi criada lá, a variável brilho, ela já foi criada. Então, o valor inicial. Segundo parâmetro é a condição de repetição. Então, o brilho menor é igual a 256. Então, enquanto for verdadeiro, enquanto o brilho for menor que 256, ele vai executar o que está dentro dessa estrutura. E o terceiro parâmetro é o incremento, que no nosso caso está igual a 1. Então, nós definimos lá em cima o incremento como 1. Então, o que vai acontecer? Primeira passagem, brilho está valendo 0, faz o teste, né? 0 é menor ou igual a 256, verdadeiro. Se for verdadeiro, faz o que está no interior, análogo write, mandando para a porta 11 o brilho que está vazando 0. E um delay de 100. Volta lá, incrementa, né? Porque o incremento é de 1, brilho vai para 1, 1 é menor ou igual a 256, verdadeiro. Então vem aqui, manda lá para o pino LED, através da função análogo write, o valor 1. Espera 10 centésimos, né? 100 milissegundos, volta lá em cima, o brilho vai para 2. 2 é menor ou igual a 256? Verdadeiro. Então faz o que está dentro. Vai para 3. 3 é menor ou igual a 256? Verdadeiro. Então vai fazendo isso e a cada volta vai incrementando o valor do brilho em 1. Então vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 255, 256. 256 é menor ou igual a 256? Verdadeiro. Faz o que está aqui dentro, vai para 257 o brilho. 257 é menor ou igual a 256? Falso. Falso para essa estrutura de repetição, vai para o fim do fecha-chaves ali e continua o programa que volta para o início. Então, essa é a estrutura for. A hora que a gente for trabalhar lá no Arduino, lá no Tinkercad, eu mostro mais fácil isso para vocês, tá? Então, essa é uma estrutura de repetição muito utilizada. Aportuguesando é a nossa estrutura para, tá? Estrutura de repetição, que repete uma quantidade de vezes pré-determinada. Fade in, e esse é o fade out. Qual que é a diferença? É que agora, ao invés de incrementar,
eu vou decrementar, vou tirar o valor. E para isso a gente usa a mesma coisa, né? Nós temos a variável pino LED, a variável, ao invés de ser incremento, é decremento, e já começa com o valor 5. E agora, como eu quero o primeiro valor mais alto para fazer o fade out, o nosso brilho começa com 255. Pin mode, pin LED, a porta 11, uma porta de saída. No void loop, outro for, só que agora começa com a máxima intensidade, que é 255, e a condição de repetição é ser maior ou igual a -1. O brilho, a cada volta, né, a cada ciclo, vai ser decrementado em 5. Então, ele começa valendo 255, na segunda passagem ele vale 250, 245, 240, conforme vai diminuindo de 5 em 5. Por que nós de 5 em 5? Porque nós colocamos lá em cima que o decremento é igual a 5. Se eu coloco o decremento igual a 1, baixa de 1 em 1. Se eu coloco o decremento igual a 10, vai cair de 10 em 10. Ok? Aí é do mesmo jeito, a função análogo write, pino LED brilho e o delay de 50 milissegundos aqui no caso. Ok, pessoal? Dúvidas? Estrutura para, estrutura for. Alguma contribuição que queiram fazer? Eu estava com a dúvida do 5, mas o senhor respondeu agora. Já foi? 5, já foi. Por que 5, né? O senhor acabou de responder. Porque nós definimos lá em cima. Joinha, então? Beleza? Então, vamos continuar com os slides aqui, mas já vamos para o mão na massa. Então, falando antes da gente ir para o mão na massa, da recomposição de aprendizagem, né? O D14 lá, né? Resolver problemas envolvendo porcentagem. A relação PWM trabalha com porcentagens, quanto tempo o sinal fica ligado ou desligado. Então, nós podemos fazer uma recomposição, né, utilizando essa ideia, usando a porta PWM. Imagine que você está controlando o brilho de um LED usando o PWM. O sinal digital que você envia para o LED é uma sequência de pulsos ligado, nível alto, e desligado, nível baixo. A largura do pulso ligado em relação ao período total do sinal, a frequência com que os pulsos se repetem, determina a quantidade média de energia entregue no LED. Então, dá para a gente fazer, por exemplo, se 255 é 5 volts, se eu mandar 122, provavelmente vai ser 2,5 volts a energia daquela porta. Se eu mandar 10%, 25,5, que não tem meio, né, seria 25, para a porta, eu estaria mandando 10%. Então, dá para a gente brincar bastante com porcentagem e com essas portas PWM. Joinha? Tranquilos? Alguma dúvida? Não? Fala, Marildo. Na verdade, professor, eu estou bem perdidão mesmo, porque assim, eu trabalho com o fundamental, eu estou só com programação. Então, para mim, tudo o que o senhor está falando é novo. Então, para mim, é só menos, vou estar mais, que nem o José falou ali, nós mais nas escutas e tentando aproveitar o máximo do curso. Porque, assim, como eu só estou trabalhando com o fundamental 6º e 7º ano, né? E a programação só, daí robótica eu já não estou trabalhando esse trimestre. Daí eu estou bem, só mais... Programação você está programando no quê? Oi? Scratch? Isso, Lá o for vai ter, a estrutura de repetição vai ter, a criação de variável vai ter, o que muda são
os inícios ali, né? As palavras, as funções iniciais. Mas o jeito de programar é o mesmo, Mesmo? Ah, a então. mesma coisa. Os comandos de repetição, de decisão, variável, constante, comparação, tudo é a mesma coisa, igualzinho. Ah, então Tá? tranquilo. Então, você vai usar assim. Tá Pode joia. não estar usando no momento, mas você vai usar assim. Ok, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte. Só confirmar aqui. Nós vamos fazer esses 3 projetos lá no Tinkercad. Estou mandando no chat um Tinkercad vazio, só com a protoboard e a placa do Arduino. Acredito que todos já tenham conta lá no Tinkercad. Então é só clicar no link aí e entrar no Tinkercad. Deixa eu ver se eu vou por aqui, eu vou por ali. Ó, dos computadores. Então, você está recebendo, é só lá copiar e usar, né? Deixa eu fazer na outra máquina aqui. Vou fechar a apresentação aqui, que eu vou apresentar no outro computador, pessoal. Deixa eu compartilhar. Conseguiram abrir? Se alguém não conseguiu, avisa, pessoal. Então, se por acaso não entraram ainda, esse é o Tinkercad, é um software de prototipagem, bem legal mesmo, e além dele fazer a prototipagem, os circuitos, ele tem um editor de 3D, tá? Então, incentivem os alunos a aprender os 3D também. 3D é o futuro, né? Hoje, impressora 3D, CNC, então tudo você usa imagens em 3D. E ele tem um editorzinho bem fácil, fácil em termos, né? A gente tem que estudar um pouquinho, para fazer imagens 3D ou o que quiser em 3D. Bem legal, aconselho a falar para os alunos lá, e vocês tendo tempo. Não sei se vocês têm acesso à impressora 3D ou não, mas já as escolas vão ter, né? Algumas já têm. E aí fica fácil de montar os projetos para serem impressos utilizando 3D. Pronto? Beleza, pessoal? Professor, eu não consegui entrar para ficar nessa tela. Fica só tá o Arduino e a protoboard na tela. Essa aqui, Isso, Daí não tem os LED tudo nesse meu que eu abri. do lado direito, Tem que fazer o login, como que é? aí apareceu uma mensagem para você copiar e editar. Não apareceu? Quando você chegou com o link? Tá dizendo aqui, ó, inscreva-se para copiar. Então, é que daí você tem que fazer o cadastro. Você não tem o cadastro lá ainda. Ah, tá, vou ver aqui. Então, faz o cadastro lá. Depois você clica no link novamente. Nós vamos bem devagarinho. E aí você alcança a gente. Então, Ok. tá, pessoal. Quem não tem cadastro no Tinkercad, faz o cadastro como um e-mail autônomo lá. Pode usar até o Gmail sem ser o @escola, porque nele tem jeito de trabalhar com turmas, tá?
você disponibilizar aulas para turmas específicas. Daí você entra para fazer com turma com @escola teu. Então faz o cadastro com o Gmail comum para quando você quiser entrar para você, você usa o Gmail. Quando você quiser passar aula para os alunos, você usa o Tinkercad com @escola. Então, só para a gente ver, essa é a ligação das 3 aulas. Um LED só, a perna catódica, né, o terminal mais curto, que é o negativo, está do lado direito, o terminal ânodo está do lado esquerdo do LED. O negativo é ligado no resistor de 220 ohms e esse resistor é ligado na porta GND da parte de cima, junto com as portas digitais. Pode ser lá nas outras, lá embaixo, junto com os VINs, os 5 volts, pode usar lá embaixo o GND. E a perna positiva, que é o terminal mais comprido, o ânodo está aí ligado com o botão com o fio vermelho, está conectado na porta 11. Então é isso que a gente vai fazer no nosso projeto. Deixei para vocês fazerem, tá? Então vamos colocar o nosso LED, pode ser tanto na de cima como na de baixo, não faz diferença. Na protoboard. Vamos colocar o resistor. Então, como é que a gente gira o resistor? Aqui em cima tem, ó, rotacionar. Então, vai rotacionando para ele ficar de ladinho, para ficar aqui na perna negativa. Ah, o ano está do lado direito, não vai dar certo, o que eu vou ter que fazer? Vou virar o LED. Então, aqui do lado do rotacionar, tem o espelhar. O espelhar eu viro para o outro lado. Então, a perna ânodo vai ficar do lado esquerdo, perna cátodo vai ser do lado direito, para a gente seguir o que está lá no material da Robótica Paraná. Fala, Ângelo. Fala, Ângela. Professor, eu fiz a conta, daí ele ficou lá o nome do professor, aí copiar e usar, é isso? Isso, você cria em copiar e usar, para você abrir esse arquivo na sua área de trabalho. Tá. Tá? Aí vai aparecer em branco, do jeito que estava aqui, e a gente está colocando. Colocamos um LED, a gente clica no LED e arrasta, clica no resistor e arrasta, e o resistor tem que ser de 220 ohms. Então, 220, ferradura. Não é o K, não é quilo-ohms, é ohm só. E aí, como é que a gente faz os jumpers? Vamos inverter também, rotacionar a nossa placa para ficar mais bonito, né? Então, vamos pegar da saída até a porta GND. Negativo, preto. E o ânodo, vamos ligar na porta 11, que é uma porta PWM, positivo, a gente liga com o... Então, lembrando, essa aqui é a mini protoboard, dependendo do kit que você tem, se tem o kit de 2021, a placa que vem é uma placa grande. Deixa eu pegar uma grande aqui para mostrar para quem não viu ainda.
que nada mais são, né, duas portas dessa. Então, essa aqui é a porta grande, que vieram nos kits, as protoboard grandes, que vieram nos kits de 2021. No kit de 2023, acho que veio essa pequenininha, que é a metade dessa grande aí. Tá? Deixa eu ver se eu abro uma aqui. Essa aqui, ó, que é bem menorzinha, metade daquela outra. Tá? Então, dando uma revisão de protoboard, as linhas são conectadas na horizontal, né? Então, temos duas linhas na parte superior e duas linhas na parte inferior. Se a gente posiciona o mouse, olha lá, ó, apontador do mouse, diz quem eu posso conectar. Então, a linha é conectada na horizontal, né, ó, as duas linhas, tanto em cima como embaixo. Vocês podem passar aí para ver. Ok? E as colunas são conectadas na vertical, só que tem uma interrupção no meio. Então, que nem aqui eu coloquei o resistor e um jumper na mesma coluna. Se eu tivesse colocado o jumper aqui embaixo, por exemplo, um jumper aqui, ele não tem conexão com a coluna de cima. Joia? Há uma interrupção no meio da placa. Estou usando o computador, clicando em outro, aí não funciona. Tudo bem, pessoal? Todo mundo chegou até aqui? Quem que estava criando a conta? Marildo conseguiu? Eu só tô vendo a explicação, eu não puxei nada ainda dos jumpers ainda, Não, não puxa coloquei. lá para a gente buscar Pode o fazer? código. Puxa, Tá. puxa E lá. como que o senhor fez para virar o Arduino ali de posição? Ó, a gente seleciona o Arduino e aqui, ó, rotacionar na parte de cima ali, ó. Ah, tá. Vou E o do tentar aqui. lado direito dele é o espelho. Tá, Você virar o LED de vou lado. tentar aqui. Alguma dúvida, pessoal? Protoboard aqui do Tinkercad, como é que faz para trabalhar? Não se envergonhe, não, pessoal. Tranquilo, vamos resolver. Sair daqui. Professor, Oi? a página que aparece lá para mim, já está o LED, está o resistor. Aí aparece o nome do senhor, é isso mesmo? Estou perdido, então. Tá, o LED o resistor não era para estar, não. É, já está. Ah, tá, é assim. Tá, é assim. Eu que fiz errado, tá, pessoal? Se tivesse entrado lá no início, ela estava vazia. Conforme eu vou alterando aqui, quem entra pega ela já mexida. Joia? Então, quem entrou depois vai pegar ela mexida. Para isso, eu teria que apagar tudo aqui para vocês pegarem. Quer fazer, Ângela? Eu apago aqui para você fazer, você entra de novo. Não, eu estou prestando atenção. Então tá. É só eu apagar aqui e já libera para a turma fazer. Tranquilos? Uhum. Então agora a gente vai lá na aula 18, pegar o código, vou passar, fazer a moleta para vocês, passando o link da aula 18, tá aí no chat, o link da aula 18. E vamos pegar o código. Então, como é que a gente faz? A gente seleciona o código,
Ctrl C, envia para a área de transferência, ok? Ctrl enviamos para a área. Clicamos em código, vai aparecer em blocos. Eu não quero em blocos, eu quero em texto. Não está na tela. Dê uma olhada. Tá, então vamos lá. Ó. Aqui no Tinkercad, eu vou em código. Tá? Clico em código. Aqui está em blocos, eu não quero blocos, eu quero texto. Então, clico em texto. Vai dar uma mensagem, você põe continuar. E vai aparecer um código aí já. Eu não quero esse código. Então, eu vou selecionar e apagar tudo com delete. Vou deixar nada aí. E vou dar um Ctrl V para trazer o código aqui para a nossa aula. Não deu certo o meu, vou lá de novo. Ctrl C, venho aqui, Ctrl V. Aí deu. Deixa eu arrastar aqui para ficar mais fácil. Ok, pessoal? Então eu trago o código lá da aula para cá. Essa aula acho que a gente não vai ter problemas de copia e cola, porque não tem aspas duplas. Quando tem aspas e aspas duplas, aí é problemático. Fala, Otto. Só tá um probleminha aqui. Ele está colando só na horizontal, né? Como é que a gente coloca? Oi? Ele só está colando na horizontal, não está editando o texto linha por linha. Ah, o teu está só na horizontal? Uhum. Uma linha atrás da outra? Não, uma linha só, tudo na mesma linha. Como aconteceu contigo agora no início. Aí, mas o meu estava o link, né? Eu não tinha copiado direito lá. O meu era o link. O teu é o link também que está aparecendo? Não, é um texto, só que ele está só na horizontal. Então, quem está desse jeito é problema da conversão do PDF para aqui para o Tinkercad. O que vai ter que fazer? Ir em todos os fins de linha e dar Enter. Tá? Então, vai lá nos fins das linhas, né, acompanha o código, ou a segunda opção é essa aqui, ó. Qual? Meu computador resolveu não travar. Travou ali. Mas a segunda opção é lá no material, na aula, aí tem que entrar na Robótica Paraná Aulas, e ao invés de clicar nas aulas, clicar lá no arquivo hino. Uhum. Aí no hino eu pego o código direto, só que tem que fazer o download, abrir no Arduino IDE ou no bloco de notas para poder copiar. Se for para importar o arquivo, tem onde importar aqui, não? Você tem que baixar o hino, você tem que ir lá nas aulas da Robótica Paraná, ir lá na educacional. Tá, tudo bem, mas como é que eu faço o upload aqui para o Tinkercad? Espera aí, vou fazer diferente, vamos ver se dá certo. O meu está travando o computador, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Se ele tivesse um botão aqui para importar, seria mais prático, né?
Não, mas não tem. Pois é. E aquela opção bloco mais texto não funciona assim? Bloco mais texto, não. Ah, tá. É. Deixa eu tentar mexer aqui. Não tem um atalho para editar automaticamente? Parece que tinha. O computador travou ali mesmo, pessoal. Deixa eu. Entender. Vou fazer linha a linha mesmo. Deixa eu ver se o meu destravou aqui. Não ainda. Vou fechar isso aqui. Então, pessoal, para quem não conseguiu, a solução era vir aqui. Hoje é pouco código, né? O código é pequeno, mas vir aqui lá na robótica educacional, ao invés de pegar o material didático, pegar o código. Esse código vai lá no Drive, aparece, ele é compactado, você faz o download para a tua máquina e abre ele com o Arduino IDE, tá? E aí o código não tem erro, não tem nada, dá certinho. Só que tem esse inconveniente de ter que fazer o download e abrir no Arduino IDE para ele funcionar. Fala, Vitória. Professor, eu montei todo o meu, coloquei o código, coloquei para funcionar e não aconteceu nada. Então vamos ver, É, já o já meu, você mostra o o meu teu. também não funcionou.
Vamos lá. O meu só foi o código mesmo, o HTTPS, aluno e tudo mais que colou lá na tela. Deixa eu abrir aqui, pessoal. Ok, isso aqui entenderam? Então deixa eu fechar isso aqui e abrir esse aqui. Professor, eu fiz a conversão daquele PDF em Word. Copiei e colei, saiu certinho lá agora. Pode ser que sim. O problema é do PDF, eu já tive esse problema na minha máquina. Eu fiz a copiava e vinha conversão. tudo numa linha só. Arquivo pequenininho, que esse até não era tanto problema, né? Deixa eu ver se no chat ele vai. Não vai. Acho que Não, não acho vai. que dá para pôr no chat, sim. Eu já tinha pensado nisso. Para quem está Ó, eu pegando. coloquei, eu fiz a conversão lá do PDF para Word. Saiu assim. Eu acho que Deus está comparando aqui, tá igual. Então, eu estou aqui no Tinkercad com aquele código, né? Vou aumentar bastante aqui. Opa, estou olhando no lugar errado. Aí vou iniciar a simulação. Então, notem que o LED acende um pouquinho, depois um pouquinho, depois mais, depois mais. O vermelho não é a melhor cor para a gente mexer, né, pessoal? A gente poderia mudar para azul. Então, paro a simulação, venho aqui, clico, troco de vermelho para azul. Vamos ver se melhora. Vou acender um pouquinho. Vamos pegar o código. Ah, mas... Esse código da aula 18 aqui não é o certo, tá, pessoal? Por incrível que pareça. Zé, professor, estava tentando fazer aqui uma experiência com o Arduino Nano, que estava olhando se ele tem portas digitais ou não, e tem portas perdão, PWM, e ele tem realmente as portas PWM, e elas funcionam. As mesmas portas correspondentes do Arduino Uno. Uhum. E, quer ver? Eu coloquei aqui o código desse último, da aula 19. Vou carregar novamente, porque ele A não tem aula aquele 19 botão. vai dar certo, que aí é o fade, né? Isso, fade out. Você está aparecendo aí? Deixa eu ver se ele está carregando. Está carregando. Não sei se aparece aí. Não. Ele está carregando ainda, tá? Ele está compilando. Está carregando. Ó. Brilhou e apagou lentamente. Aqui você Então, tem que o código da... compartilhar para a gente ver, senão a gente não vê.
tá? Ah, tá. Deixa eu compartilhar, então. Apresentar agora. Vou colocar aqui. Só que daí... Deixa eu ver como que eu podia fazer. Porque aqui ele pede para compartilhar uma guia, né? Uma A janela. mudança que está fazendo aí, para a gente fazer também? É só se ver pela tela, mas deixa eu só mudar a câmera um pouco mais aqui. Então, só que ele só no momento que eu carrego, a não ser que eu tirasse o negativo aqui. E se eu tirar o negativo, ele reinicia. Não, Eu ele estou tem que fazendo o clicar no código aqui, carregar. vou postar no Ele não tem chat. um reset. Eu vou clicar no carregar novamente aqui. Então, pessoal, eu mudei o código aqui, estou postando no chat aqui, tá? Ctrl V. Então, vou mandar em 2 vezes. Aí, copiem. Olha, ele vai ativar o LED. E depois, copiem o código da segunda vez também, que é o outro código. Esse é da aula 18, tá? E lá está diferente do que a gente viu aqui no curso hoje. Então, esses 2 códigos, agora, se eu puser para executar, tem um erro aí. Void loop, análogo right, está certo. Delay, análogo right. Delay. Mas qual que é o erro? Faltou um ponto e vírgula aqui, ó. Onde está faltando outro ponto e vírgula? Aqui. Aqui. Aumentem para 200 milissegundos, não é muito rápido, não dá para a gente ver. Olha lá agora, aumenta. Pouquinho mais, pouquinho mais. Então dá agora para perceber os 4 valores de análogo right aí. Joinha? Tranquilos? Então o código está aí, só mude os delay de 20 para 200 para poder funcionar. Quem fez isso pode apagar ou clicar lá no Tinkercad e fazer outra cópia e mudar, tá? Então, como é que a gente faz para manter essa cópia? Eu clico aqui no Tinkercad, eu vou para a página inicial minha, meus projetos, circuitos, se não travar, está em 3D, né? Circuitos. Clico na engrenagem, duplicar. Aí vai abrir e eu duplico o projeto. Vai fazer uma cópia. Olha lá, ó, cópia do arquivo. Então, venho aqui, troco
o nome que eu quiser. Vou lá no código, apago tudo e vou na aula 19 e trago para cá, tá? Então, vamos trazer a aula 19. O professor quer que cole esses links também lá no portfólio? Pode colar os links do Tinkercad, né? Do projeto pronto. Aí você já tem os 3, né? Vão ser 3 hoje. Então, paguei todo o texto do código, fui lá nas aula 19 e tenho o Fade In. Tá? Dá um tempo maior aqui para a gente começar. Passar o código da aula, o link da aula 19, aqui no chat. O link da aula 19. E já vou passar também o link da aula 20, que é o Fade Out. Então, Fade In e Fade Out. A montagem é a mesma, tá? Não tem diferença, é essa montagem mesmo. Só que eu estou vendo aqui que tem pouca... Vou fazer um incremento rápido, pessoal. Vou fazer um incremento de 5 para a gente ver mais rápido. Esse incremento de 1 em 1 demora muito para a gente ver. Vou fazer um incremento de 10 até. Não vou nem fazer de 5, vou fazer de 10. Olha lá, ó, bem mais rápido. Ó. Vou dar um tempo maior aqui. De 1 segundo é muito demorado. Puxadinho. 100 milissegundos. Apagou. Esse código tem um erro, pessoal. Já achei o erro dele aqui. Quando a gente termina o loop, a gente tem que voltar o brilho para 0. Senão, ele já vai ficar em 255. Então, eu coloco o brilho igual a 0. Então, é um erro que tem lá no programa, tá? Ó, a primeira vez, ele faz. Mas na segunda, ele não faz mais. Por quê? Porque ele vai estar valendo, o brilho vai estar valendo 255. Então, não funciona. Então, clicando agora, espero que dê certo. Ah, agora deu, ali vai e apaga. Vai, o brilho vira 0. Então, anotem aí para a hora que vocês forem fazer essa aula com os alunos, para não dar esse problema. Você consegue passar de novo o código para a gente, então, inteiro agora, pronto, que o meu, não sei se eu fiz alguma coisa errada, que eu não está dando certo ainda. Estou passando da aula... O meu também não está dando certo. 19, tá? Lá no...
Então, ó, mandei um pedaço, vai ser em 2 pedaços, que eu não consigo, não cabe tudo para mandar 2, para mandar num só. Então, essa primeira parte aí, e depois, na sequência agora, o void loop. Aí foi, ó. Então, tá todo o código aí. Fala, Elton. Professor, quando vocês estavam explicando, eu tentei fazer o void loop e o fade in, fade out na mesma placa, sabe? Ele deu um erro, ele não executou o out. Mesmo que eu troquei as variáveis, eu troquei bleed, coloquei bleed out, fade, decremento Se do quiser, chain, né? depois você mostra o erro aí, eu vejo qual é o erro, porque ele tinha que mostrar. Ah, entendi. Então, beleza. Ah, Depois não. eu mostro. Vamos deixar. O problema de algum erro, que ele tinha que mostrar. Entendi. Tranquilo. É que daí eu ponhei só outra porta, né? Fiz outra. Uhum. Usei a Então, 10 pessoal, para fazer um. Agora foi, professor, era o código mesmo, tava dando porta 200 e porta 150. aí não funciona. Ok, pessoal? Vamos agora para o fade out. Vou apagar o que está aqui, né? Ou melhor, vou salvar. Cliquei no símbolo do Tinkercad. Está demorando. Aí eu duplico este. Ele abre um duplicado com outro nome, né? Cópia da cópia. Vou em código, apago tudo. Vou lá na aula 20, pego o código, é bem parecido com o que a gente fez, né? O computadorzinho ali travou de novo. Então, essa aula 20 lá na Aulas Paraná está em 2 páginas, não pode copiar tudo, tá? Tem que copiar o trecho da primeira página e o trecho da segunda página separados. Não pode chegar lá e pular de uma página para outra, não funciona assim, tá? Lembrem-se disso. Copio uma página, o que está numa página, depois eu copio o que está na outra página. Senão não funciona. Fala, Elton. Professor, o Tinkercad tem uma função de auto-organizar o código, igual tem no Recinto Só da Arduino, JS? só na IDE do Arduino. Aqui eu não Isso, igual no conheço, não. Arduino. Teria que... Eu não conheço, pelo menos, tá? Tá. Beleza. Oh. Aí, o código que está na aula 20 está certo. Ó, começa cheio e vai abaixando. Opa, não está também, tem um erro. Então, depois do delay 20 ali, eu tenho que voltar o brilho para 255, que é o valor inicial lá. Senão ele vai fazer uma vez só, pessoal. Tá?
Então, agora lá. O meu estava fazendo isso, professor. Ele apagava, só que daí não acendia de novo. Não acendia de novo. Por quê? Porque o brilho sempre ia ficar zero, se nós não mudarmos o valor dele. Tá? Então, por isso que ele sempre ficava zero. Aí, no final do código aqui, antes de começar o loop novamente, né? Não, aqui, ó, tem que ser depois, tá? Não pode ser antes do fecha dentro da estrutura for, tem que ser fora da estrutura for. Aí, vamos. Olha, apagou, acendeu de novo, apagou. Eu fiz de 10 em 10 para ser rápido, né? Então, ó, vamos mudar para 100 milissegundos aqui, para ficar mais demoradinho. Olha lá, ó. Apagou, acendeu de novo, apagou. Então, eu vou pôr esse código aqui também no chat. Então, lembre-se que eu vou dar uns espaços aqui, tá, pessoal, para não misturar um com o outro. Então, antes de fechar o colchete do void loop, para ficar sempre girando, né, a gente vai precisar colocar na aula 19 brilho igual a 0 e na aula 20 brilho igual a 255, tá? Para ele ficar refazendo o efeito. Senão ele vai fazer uma vez só. Certinho? Então tá aí no chat os dois códigos. Então, não deu para explicar muito bem aqui, pessoal, por causa do tempo, mas nas próximas aulas eu vou reexplicando tudo, código por código, tá? Então, salvem aí o projeto de vocês, os 3 que fizemos, né? Se vocês mudaram, salvaram, né? Cópia, fizeram cópia. E anotem para que o da aula 19 precisa... Apesar, tem que mexer nos 3, né? A aula 18 só tem um valor lá. E a gente tem que mudar. Depois vocês pegam os slides aqui dessa reunião e olhem a aula 19. Ele tem 20, né? Análogo write 20, análogo write 50, análogo write 150, 100, 150 e 200, para fazer um aumento gradual, tá? Uma variação de intensidade, senão vai ser uma intensidade só do jeito que está lá. Então tem que fazer isso. Na aula 19, no final dela, antes do void loop, antes de fechar os chaves do void loop, colocar brilho igual a 0. E na aula 20, colocar brilho igual a 255 para ficar refazendo o efeito. Senão vai fazer uma vez só. Joia, pessoal? Vou parar o compartilhamento para a gente continuar, porque a nossa aula já está no final.
Nossa aula não, nossa reunião, né? Então, não esqueçam de registrar no portfólio, né, o que a gente fez e os links, tá? Não esqueçam, aproveitam já escrevam um textinho lá. Professor, Oi? eu fiquei em dúvida aqui em relação a esse portfólio, porque aqui ele tem várias reuniões, né? Tem a 3, 4, Você vai, 5, você vai pegar 3, aí, vai montar 3 aham, hoje, aí a gente só preencha 3. só 3. Aí, Aí próxima no, reunião, a gente vai para outra até chegar à final lá. A final certo, no não, né? A Classroom, semana anterior começa na 3, que é a de hoje. no Classroom daí não precisa entregar ainda, então. Não, não, não. Deixa, vai indo, vai fazendo. A hora que completar lá, aí tem mais umas coisinhas para preencher no início, né? Teu nome, a escola, uma apoiada de coisinha no início do portfólio, e aí preenche isso e entrega daí no dia lá. Joia? Então, pessoal, quem quiser saber mais sobre o Arduino CC, e sobre esse encontro, aquela aula do material do Robótica Paraná, né? Muito boa, lá com o Cleito, bem pausadamente, pedacinho por pedacinho. Então, tem aqui o link também, está lá nos slides que foi disponibilizado para vocês. As referências nossas, o Queremos Te Ouvir, né? Vou passar o link do formulário para vocês. Não esqueçam de preenchê-lo, é muito importante para a gente. Fala, Welton. Na hora de copiar o link e colar lá na hora de copiar, ele parece como privado. Mas eu preciso compartilhar na sala de aula antes? Qual que você vai fazer? Vou colar os 3 links. O LED-in, o intensidade e o LED-out. O fade-in, fade-out e o intensidade. Sim, mas isso aí lá na aula, você Lá vai no... ter que ou compartilhar o seu, tá? Do Tinkercad. Uhum. Não sei se é isso que você está fazendo, tem que compartilhar. Sabe compartilhar? Então, a hora que você clica ali para entrar novamente para editar, ele aparece ali embaixo, compartilhar na sala de aula. Não, mas tem que. É assim, daí tem como professor, mas eu não faço isso, não. Eu faço Tá, diferente. Eu pode já ser? deixo. Vão lá, respondam, depois a gente, quem quiser, fica, eu mostro como é que eu faço, tá? Então Uhum. responda aí só o formulário para mim, fazendo favor. Então, só continuando, pessoal, podem ir fazendo aí, sem problema. Acontece na escola, de 9 a 13 de junho, a ação Fala Estudante, e de 10 a 23 de julho, o nosso recesso. Ok? Vamos tirar aquela foto e depois eu fico disponível aí para quem quiser, tranquilo, não tem problema nenhum. Só liberamos os que tem que sair daí. Então, abra a câmera, pessoal. Vamos dar um print screen aqui.
Arrumar o cabelo, né? Vamos ver como ficou. Deu tudo jóia, pessoal. Tá? Então, termine a avaliação, né? Não esqueçam de fazê-la até o final. E, para aqueles que não têm dúvida, está tudo certo. Tchau, tchau, uma boa semana. Para quem tem alguma dúvida e quiser ver alguma coisa, fica aqui, a gente faz junto, olha, para ver o que tem de problema. Não tem problema nenhum. Vamos ficar mais um pouco. Boa noite. Joinha, não esqueçam do portfólio, né? A gente já vai montando. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite. Interrompi aqui. Vou parar de gravar também.